Gente, tudo bem? A gente tá aqui hoje com a Nath. Nath, bem-vinda. Obrigada aqui por ceder seu depoimento pra gente. Shirley, não, fica aqui, a gente vai ficar nós três aqui. A Shirley já tava aqui no anterior, se quiser a gente compartilha aqui o momento. Nath, eu queria saber como que começou toda a sua história nesse mundo atípico, como foi a descoberta do Davi, como foi isso pra você, quantos anos ele tem hoje, quais tratamentos ele faz, conta um pouquinho da sua história para todas as mães aqui, se a Shirley quiser compartilhar também, a gente tá aqui juntas. O Davi, ele começou a ter um atraso nas habilidades, atraso de fala. Com quantos anos? Com 16 Começou a meses. perceber? 16 meses. E ele teve, na realidade, uma poda, né? Então, ele perdeu as habilidades, ele falava algumas palavras, ele atendia pelo nome, ele olhava no olho, né? Tinha aquela troca. E, de repente, um dia ele acordou e chamava, não olhava mais, só não dava função às brincadeiras, só girava os brinquedos, ficava num cantinho. Eu comecei a achar aquilo muito estranho. E aí levei no pediatra com as minhas questões, e o pediatra, ai mãe, não, é a pandemia, porque foi bem na época da pandemia. Eu falei, então, doutor, as crianças não perdem habilidades, elas ganham habilidades todos os dias. E aí eu falei, eu quero ir num especialista. Pode não ser nada, mas eu, como mãe, sinto que tem alguma coisa diferente no meu filho. E aí a gente, né, eu fui num otorrino primeiro, fizemos alguns testes, não tinha nenhuma questão auditiva. E aí fomos pro neuro. E aí o primeiro neuro que viu o Davi já falou, o Davi é TEA. E aí eu fui pedir uma segunda opinião para uma outra neuro, porque a gente, como mãe, a gente não quer acreditar, né? Sim. E aí o Davi, ele tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos, ali. E ela falou, olha, pra gente ter certeza, vamos fazer o teste neuropsicológico. E aí eu fui fazendo ali as sessões, né? É bem demorado, 10 Que tipo sessões. de especialista que você fez o teste? É com uma psicopedagoga e com uma psicóloga. Tem uma clínica especializada que faz isso. Na época não estava no rol da ANS, a gente teve que pagar. Então agora a gente consegue fazer, né? Tem essa luta aí, né, por trás. Agora a gente consegue fazer pelo convênio, mas antigamente não conseguia, não estava no rol. E aí a gente começou a fazer. E aí, pode falar de algum blog? Pode. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre autismo. E eu encontrei um blog que chama Lagarta Vira Pupa, que é da Andrea Werner. Sim, conheço. E aí eu comecei a ver uns vídeos no Instagram, e aí ela começou a contar, né? E aí aquilo ali eu falava, ai gente, meu filho é igual, meu filho é igual. E ela começou a contar, né, dos atrasos de desenvolvimento, de como foi. E aí quando chegou na última sessão, assim, lá na psicopedagoga, ela falou, então, é isso, é aquilo. Eu falei assim, eu já sei, ele é autista. Mas assim, foi difícil. Não queria acreditar, porque a minha visão que eu tinha de autismo, eu como professora, o que eu conhecia de autismo, os autistas muito graves, que quase não tinha na escola, ou os que assim, não tinha deficiência intelectual, já tinha uma inteligência acima da média, a gente falava, o antigo Asperger, né? Asperger, né? Não dá trabalho na escola. Mas assim, os autistas graves, pra mim, eram aqueles autistas que ficavam o tempo todo pulando, fazendo flap. Eu não tinha essa coisa de que, não, meu filho não é autista, ele não fica assim, e ele não tem inteligência acima da média, ele não, né? Não. Então não tinha isso. Porque na verdade eles estavam escondidos, né? Eu acho que era isso. Você não acha? Porque como é muito complexo, né? Tem coisas muito diferentes, né? Assim, meu filho também não tinha muita coisa, tanto que os médicos diziam que ele não era autista, né? Ele foi fazer esse teste já com 8 anos. Porque Nossa. a gente passou por vários neuros. E não, ele não tem nada, ele só é tímido, mas ele é quietinho. Mas como que você era quando você era criança? Eu era quieta. Então, assim, é igual você, é normal. Mas ele não fala. Então, mas a fala pode ser tanta coisa. E aí os exames também não davam nada, auditivo. O que é, então? E aí ele fazia fono, ele fez psicologia e nada. Ninguém sabia o que ele tinha. Mas eu falava, ele é autista. Pra mim eu sabia. Mas não tinha o laudo. E eu queria o laudo pra poder ele ser indicado para as terapias, para os tratamentos, para as medicações. Mas a gente não tinha o laudo. E aí quando vem o laudo, eu queria muito o laudo. Aí quando vem o laudo, você acha que tá preparado, mas você não tá preparada. Não né? tá. Como que foi pra vocês, assim?
essa emoção? Assim, o que você sentiu? O que veio na cabeça, assim, de imediato? Eu fui na consulta, assim, certa de que ele era autista, né? Na verdade, na primeira consulta com o neuro que eu fui, e o neuro na porta, ele falou assim, olha, você faz esses exames e você volta em 2 meses. Mas eu acho que ele é TEA. E eu não sei porquê, eu nem perguntei, TEA, o que que é isso, né? Eu entrei no carro, fui embora e pesquisei no Google. E aí eu fui da clínica até minha casa chorando. Meu filho é autista. Como assim, meu filho é autista? E eu olhava pra ele assim, falava, meu filho não é autista. Porque eu lembro daquela criança que era autista, ele fazia assim, e o Davi não faz isso. Então eu comecei a comparar. Então primeiro vem a negação, acho que com todo mundo é assim, né? Primeiro vem a negação, meu filho não é autista, esse médico tá errado. Tanto que eu não voltei nesse médico. Eu fui pra outro, mas ele tinha razão, ele era um bom médico. Ele bateu o olho e viu. Como foi o apoio da sua família, como você falou? Como que foi essa recebimento dessa mensagem, desse diagnóstico? Como que foi pra você e pra sua família Primeiro, como um todo? todo mundo achou que eu tava maluca. Achou que eu tava procurando doença para meu filho. Então a gente passa por isso, né? Tipo assim, imagina, ele é tão inteligente, ele é tão saudável, né? Que isso, menino perfeito, né? E aí quando veio o diagnóstico, ficou todo mundo meio assim, né? Tipo, o que vai ser agora? Né? Ele vai ser um menino doentinho? Como vai ser? Porque a minha família não tinha essa noção de... É o que eu falo, os autistas estavam escondidos porque a gente não sabia o que era autismo. Exato. Hoje em dia tá muito mais Tá muito falado, mais. né? Eu digo isso porque, assim, eu sou amiga da Sheila e uma vida pessoal aqui dela eu conheço um pouco, e aí quando o Gael recebeu o diagnóstico, o marido dela na época não aceitou muito bem. Aí eu queria saber se isso aconteceu com você também, como que foi esse acolhimento, como que funcionou, e a gente ajudar outras mães também, né, nesse sentido, e você também falar sobre o depoimento, né, Sheila? Na parte do meu esposo foi tranquilo, a gente sentou, conversou, é assim, assim, assim. Ele falou, tá bom, foi Deus que nos deu, vamos em frente, o que a gente vai ter que fazer? Né? E eu sou muito prática também, então eu não fiquei naquele luto, chorando, assim. Primeiro eu não queria falar pra ninguém, tipo, eu contei só para as pessoas mais próximas da minha família. Não queria contar pra ninguém, porque por medo, sei lá o quê. Não, até hoje eu não sei porquê. E aí eu comecei a estudar, né? Saber mais, conversar com outras mães, né? Essa busca, né? Que a gente fica numa busca, assim, absurda. A gente só fala de autismo. Eu falo que os primeiros 3 anos, nossa vida é só autismo. Depois a gente não quer mais falar de autismo, mas é só autismo. E aí você vai aprendendo, né? Então, assim, tudo hoje que eu sei da vivência mesmo de autismo, eu aprendi com as mães mesmo, assim, numa sala de espera, igual essa. É isso que é o nosso intuito, então, trazer toda essa experiência para o mundo todo e a gente compartilhar esses aprendizados com mais mães, porque isso faz total diferença. Total, e aí as mães vão chegando, a gente que é mais antiga, né, vai apoiando. É assim, olha, calma, né? E uma apoiando a outra da melhor forma possível. Aqui a gente sabe que, eu passo mais tempo aqui na clínica com as mães do que com minha família, com amigos. As amizades mudam, algumas ficam, outras nem tanto, e tá tudo bem. Nós já superamos isso, tá tudo bem, né? E é isso aí. E o Davi, ele começou o tratamento com 1 ano e 10 meses, consegui rápido, não foi numa clínica muito boa, mas assim, caminhou. Aqui na Comportar ele vai fazer 3 anos, que ele faz fono, psicologia, TO, psicomotricidade e hidro. Bom, quando eu já desconfiava, né, o Gael com 1 ano, 1 ano e 10, 1 ano e 5 meses, 6 meses. E o casamento não estava numa fase muito boa também. E aí, as primeiras vezes que eu levei ele no médico, eu levei escondido. O pai dele não sabia, porque o pai dele era totalmente contra quando eu falei, assim, sugeri, né, o autismo. Ele foi pra escola, e aí na escola as professoras falaram que, olha, mãe, procura um neuro. O neuro falou que ele não tinha. E aí o pai dele falou, tá vendo? Ele não tem, um médico falou. Tá, mas um médico falar? E tudo isso
esse contexto. E aí fui procurar outros médicos. E aí, nessa fase, a gente se separou, né? E eu continuei procurando sem ele saber, porque ele era contra. E aí, tudo que eu falava, ele dizia que era contra. A minha família também não aceitava, porque era a mesma desculpa dos médicos. Não, ele só é uma criança quietinha. Como você era quando era criança? Você também não era quietinha? Eu era. Então, talvez ele puxou você. Mas não era só questão de quietinho. Tinha as estereotipias que já começaram a aparecer. Tinha agitação demais. Ele acordava muitas vezes à noite. Não dormia uma noite inteira. E não tive apoio nenhum de família, nem de amigos, assim que as pessoas falassem, eu acredito que pode ser verdade, sabe? E aí, quando começou a avançar a idade, assim, 3 anos, 4 anos, que as pessoas viram que ele não falava e começaram a ver a agitação, a estereotipia, e começaram a falar, talvez ela... Ah, mas será que é autismo? Certo. Porque assim, ele é tão saudável, ele faz tantas outras coisas, ele é inteligente. Olha só, eu falo pra ele entende. O Gael sempre teve contato visual, depois que ele foi perdendo um pouco. E aí, enfim, não tinha. Quando ele, com 6 anos, que ele tava numa terapeuta, que ela falou, olha, eu não posso dar o laudo, mas eu conheço de aba, eu conheço de autistas, eu tenho uma criança autista em casa também. E ela chamou a gente pra conversar e ela falou pro pai, olha, eu não vou te dar o laudo, porque eu não sou médica, mas seu filho é autista, que é a primeira vez que ele ouviu de um... Olha a percepção dela. Ela percebeu tá mais do que demais. adultos. Ela Os tá adultos demais. passaram aqui e ela desviou. Ela tá incrível. Que ele ouviu de uma pessoa profissional, que não tenha sido a mãe, né? E que não tenha sido algum colega, aí ele chorou muito, foi muito difícil pra ele aceitar. No começo, para levar nas terapias, para aceitar a medicação. Ele não queria dar medicação. Eu acho que agora, Morderam? talvez 1 ano, 2 anos pra cá, que ele começou Onde a entender tá? um pouco mais, Aqui, estudar. E aí Nessa minha bolsinha conseguiu azul, falar peraí. assim, eu tenho um filho autista, sabe? Falar pros amigos, contar pra família dele, explicar pra família dele também quando tá no contexto com a família dele. Porque o Gael se comporta de tal jeito, diferente de outras crianças, porque ele faz alguma coisa ou ele não faz alguma coisa diferente de outras crianças. Mas eu entendo que ele ainda tá num momento de aceitação. A gente, como acho que tá no dia a dia, a gente já tem que aceitar mais rápido, né? Assim, Sim. mesmo eu queria muito o laudo, quando o laudo veio, foi um momento solitário, difícil, de luto, Nossa. porque a gente não engravida pensando em ter um filho autista. Não, Não é esse o nosso sonho, não é o sonho de nenhuma mãe. verdade. Mas a gente entende, com o passar do tempo, de que nosso filho é muito mais do que um autista, né? E o autismo é uma característica, né? E que o amor de mãe vai muito além disso, óbvio. E aí a gente entende eles como crianças, como pessoas, e a gente aceita mais rápido mesmo, né? E dessas terapias todas que o Davi faz, qual você acha que teve melhora, uma melhora mais perceptível? E qual, tipo, conselho você daria? Um tipo específico de terapia que você falou, olha, esse aqui ou funcionou muito pro meu filho? O Davi, ele já fez, além das terapias ABA, que na minha opinião é o que mais tem feito sentido para ele já fez ecoterapia, natação, né? Ele faz ainda. Vamos começar em esportes, né, agora. Eu achei que a ecoterapia ajudou bastante, mas é um tratamento caro. Então, assim, pra família bancar, você banca até um tempo, depois, opa, calma aí, né? E todas as terapias que você faz, você consegue pelo Estado ou você faz em particular, pelo convênio? Como que você faz esse Desde financiamento? quando o Davi teve o laudo, foi pelo convênio. Desde então, ele tá na fila do SUS, esperando uma vaga com um neuro, e até hoje ele não conseguiu. Ele já tem 6 anos, até hoje ele não conseguiu nenhum apoio do SUS. Mas Já fica tranquila. E Nath, para uma mãe que agora está começando, quais são os caminhos das pedras? Assim, por exemplo, eu descobri, eu fui no neuro, aí peguei o diagnóstico e aí eu fui pro SUS. Como que é essa papelada, como que é essa burocracia? Você consegue compartilhar? Então, tem que procurar só o BS de referência, né?
É pela OBS. É pela OBS. Uhum. Alguns casos, acho que vai naquele SER, no CAPS, né? Eu fiz esse percurso. Uhum. Você vai até lá, faz uma ficha, né? Eles avaliam a sua criança e aí vê se cabe, né, dentro dos critérios dele. O Davi não coube nos critérios devido a eles acharem que o Davi tá indo bem. Enfim, o Davi é não verbal e o Davi tinha vários comportamentos assim inadequados e mesmo assim eles acharam que o Davi estava ótimo. Então assim, eles têm uns critérios bem complicados assim, tipo, tem que ser muito. E aí você conseguiu ir em outro BS para ter um outro diagnóstico? Não, ou sempre... porque tem que ser só o BES de referência, sempre perto né? da sua casa. Sempre perto da sua casa. Então eu não consegui absolutamente nada até hoje pelo SUS. Nada, Entendi. nada. E os trâmites dentro do convênio, eles são bem chatos, são bem difíceis, ou eles, quando você eu vou agora começar a pagar um convênio, tem um tempo para você começar a pedir o reembolso, é reembolso, não é? Como funciona? Existem as clínicas que são por reembolso e existem as clínicas credenciadas, né? As clínicas credenciadas eu acho que hoje é a melhor opção para você não estar tirando, né, ali da tua renda. Então você liga lá no convênio e pergunta quais são as clínicas credenciadas. Quais são as clínicas credenciadas e analisa qual você gosta mais, né? Vai conhecer. O médico vai te passar as terapias que ele precisa fazer e aí você vai no convênio e marca nas clínicas as terapias, por exemplo, fono, motricidade, terapeuta, é isso. Existem as clínicas existem os tratamentos individuais, que você vai em cada clínica e faz uma coisa lá, uma especialidade, e existem as clínicas multidisciplinares, né? Que é essa que a gente tá. Que aí já tem tudo aqui, né? Então, assim, todo mundo se conhece, todo mundo fala a mesma língua, então o seu filho é acompanhado por uma equipe. Eu acho que eu gosto mais desse formato. Pra você, nesse formato. Pra mim porque assim, tá acontecendo alguma coisa, tá desregulando muito, o que é. Então, toda a equipe consegue, por exemplo, o Davi teve um momento difícil agora no começo do ano e toda a equipe fez uma reunião, falou com chamada de vídeo lá no consultório do médico, né, do psiquiatra. Então, assim, a gente conseguiu alinhar e foi dando tudo certo. Legal. Então, acho que assim, esse formato acho melhor também. A clínica também está em contato com a escola, né? Porque a gente precisa. O Davi hoje faz terapia quantas vezes na semana? Quantas horas? O Davi, ele tá fazendo de segunda a quinta, das 2 às 17. E aí na parte da manhã ele fica numa escola especial? Escola especial, o Davi vai pra escola especial. Perto da sua casa também, como funciona essa escola especial? Então, eu só consegui escola especial esse ano, né? Porque ele foi pro primeiro ano, mas antes ele passou para uma outra escola particular que não deu certo. Ele sofreu algumas questões lá na escola. Nessa época, o nosso convênio nós tínhamos direito a uma AT, né, uma psicóloga na escola. Então, aqui pela Comportar mesmo, então a gente nessa época tinha uma AT. E aí a AT acabou presenciando, assim, né, um abuso, uma violência mesmo, assim, né, contra ele. E aí eu acabei tirando da escola, tô precisando da escola, né? Então, quer dizer, é uma loucura, a gente tá sempre lutando. E eu, assim, eu fiquei muito revoltada, porque eu pensava assim, nossa, por que eu tenho que lutar tanto pro meu filho ser aceito? Eu pago a escola, nós temos uma AT para acompanhar ele na escola, qual é o trabalho que meu filho dá pra escola? E mesmo tendo, né, um acompanhante ali, a escola ainda falta com respeito, faltou com seriedade, é difícil. E se não fosse ela, eu nunca saberia disso. porque ele não fala, então ele tá muito vulnerável, né? Quando nossos filhos não falam. certeza. E aí depois eu fui pra DRE, fiz reclamação, fiz denúncia, né? Porque a gente, assim, fica indo em todos os lugares, vai na delegacia da pessoa com deficiência. Eu acho que muitas crianças passam por isso, muitas crianças. Sim, só que as mães acabam, né? Mesmo os que falam, não relatam, né? Ah, aconteceu isso. É muito difícil pra eles, né? Esse relato. E aí, esse ano, eu já vinha tendo muitas indicações dessa escola, né? Sempre conversando com mães, né? E aí eu fui conhecer a escola, ela é um formato que ela é de salas multisseriadas mesmo. Então, por exemplo, na sala do Davi são 9 autistas e 3 professoras. Todas com especialização, né, em educação inclusiva. Então, assim, é uma escola bem acolhedora,
E ele tá gostando, a equipe gostou, então tá assim, tudo caminhando, mas assim, ufa, né? Acertei. Depois, né, numa tempestade, aí veio a calmaria, Isso. achou uma escola legal, legítima, Sim. digna. Sim, muito bom. Nath, muito Obrigada. obrigada por compartilhar a sua história de vida com tantas mães, tantas famílias. E deixa um recado, um conselho para elas, para finalizar aqui a nossa conversa. Você poderia falar, assim, né, da sua história de vida para ajudar elas. Eu falo que assim, o diagnóstico não é o fim, né? É o começo de uma nova história, de uma nova oportunidade. Né? Acho que eu mudei muito depois do diagnóstico do Davi. Eu sou uma outra pessoa, eu tenho outra visão do mundo, de pessoas, né? A gente muda muito. E eu falo que os filhos sempre salvam as nossas vidas de alguma forma, né? Com certeza. E de fato eu acho que foi isso. Não tô romantizando, é super difícil. Tem muita coisa, né? Difícil. A maioria das mães não tem rede de apoio, então assim, se você não tiver uma rede de apoio, não sofra. Nós não temos rede de apoio. A nossa rede de apoio são as outras mães. Né? Só quem vai entender uma mãe atípica é outra mãe atípica. Mães que acolhem mães, Mães né? que acolhem mães, exatamente. Então é isso, não desiste do diagnóstico do seu filho, vai atrás, luta. Se você tá vendo que tem alguma coisa que não tá dentro dos Isso. padrões, né? Vai atrás, pega 2, 3 conselhos. Sim, e essa é uma coisa muito importante. As crianças, cada criança tem o seu tempo, sim, dentro dos marcos de desenvolvimento. Se essa criança não está atingindo os marcos de desenvolvimento, é um alerta. Esse negócio de, porque fulano falou com 3 anos. Não, gente, não é. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás, porque assim, as crianças estão perdendo tempo. Né? A gente não pode perder tempo. Então vai atrás e vida que segue. Ótimo. Nath, então para finalizar, eu vou deixar aqui com você as gominhas Nutritea. Essas são gominhas da minha parceira Amada Pharma. Elas são gominhas enriquecidas com vitaminas e também uma fibra probiótica, que é o FOS. E ajuda todo no trato intestinal, na imunidade da criança. Não sei se o Davi tem seletividade alimentar, mas a ideia é sempre trazer melhor qualidade de vida para as crianças. E a gente sabe que quando as vitaminas e os alimentos são ali absorvidos no intestino, liberam neurotransmissores que ajudam no comportamento também. Eu não sei se você já viu, se o Davi come um tipo de alimento, ele fica mais agressivo. Sim, Como sim. tipo de alimento você já viu? O Davi, ele não pode comer glúten, né? Então, tem alguns alimentos aí que, de fato, a gente fala o intestino dele tem que estar excelente, senão as Intestino, coisas cérebro tem que estar super tem que ligado. tá. Então, esse aqui é um presente da Amada Obrigada. Pharma. Muito obrigada pela sua Obrigada. conversa e força para nós. E obrigada, pessoal. Obrigada.